irmãos, estamos hoje festejando São José no seu carácter de trabalhador. De facto, Nosso Senhor quis nascer numa família que conjuga a nobreza do nascimento com a humildade da condição econômica. São José é, de facto, descendente de Davi e ele mesmo de sangue real. Por isto está empadroado na cidade de Belém, que é a mesma cidade do rei Davi. Mas, ao mesmo tempo, exerce um trabalho dos humildes, se bem muito nobre, carpintaria, que trabalha essa matéria tão nobre como é a madeira, mas que, dentro de todo, não deixa de ser um ofício entre os simples, digamos. E então, já só isso é uma grande lição. O Senhor Jesus Cristo não se guia pelo valor, digamos, social que nós costumamos atribuir às coisas. Ele tem o seu plano. Gosta da nobreza, porque é natural que exista uma elite natural dentro da sociedade, encarregada naturalmente de guiar os outros, o povo, mas ao mesmo tempo esta elite não está para dominar, para ser servida, mas para servir. O Senhor Jesus Cristo veio justamente para trazer esta noção de que ele, e a verdadeira nobreza, consiste justamente neste espírito de serviço. E a gente vê a nobreza antiga, pois tinha justamente esta noção de uma vida consagrada, dedicada, sacrificada, diria até, para o bem do povo. Luís XVI, da França, quando escreve o seu testamento para o seu filho, diz: se alguns dias vós tiverdes a desgraça de reinar, ou seja, e dá depois toda uma série de conselhos. Ou seja, que um rei não está feito para dominar, para passar bem, mas sim para servir o seu povo. E a antiga nobreza tinha este espírito de serviço, que a atual burguesia, que tomou o seu lugar enquanto ao poder econômico, ao poder de dominar sobre os outros, pois, pelo contrário, tem um espírito de dominação, um espírito de cobiça, um espírito de acaparamento dos bens, que genera automaticamente uma reação no povo. E o que vemos agora, esta disjuntiva em que nós temos para escolher apenas entre um capitalismo totalmente selvagem, sem regra nenhuma, e o socialismo e o comunismo. Quando a verdade católica do trabalho está justamente no justo meio. Não nessa dialética entre o patrão, que muitas vezes é despiadado, muitas vezes só procura o seu benefício, nem todos, especialmente entre os pequenos patrões, existe ainda aqueles que têm um espírito mais cristão, mas especialmente as grandes empresas, os grandes grupos, têm, quanto maior, diria, pois pior esse espírito de aproveitar-se das pessoas. E então, do outro lado, temos a reação, que, se bem não é boa de todo, mas é entendível, é fácil de compreender, do operário, da pessoa que, a ser explorada, pois, literalmente, pelos capitalistas, pois cai nessa oposição, que também é um erro do socialismo, do comunismo. E lá vemos em São José justamente a expressão da doutrina cristã sobre o trabalho, sobre a doutrina social da Igreja. São José é o seu próprio patrão, finalmente. Tem uma pequena empresa, é um operário, uma pessoa que vive do trabalho das suas mãos, mas vai fazê-lo sem prejudicar a ninguém e sem ser prejudicado também por ninguém. Sim? Então temos o modelo do que faz sobre a noção de bem comum. O trabalho que está feito para alimentar as famílias. Está todo ordenado ao homem e o homem ordenado a Deus. E então, tanto os patrões como os operários, pois têm aquela relação, diria, praticamente filial, como existia nas corporações. Tinha o mestre, que era aquele que sabia, que transmitia o seu saber, que tinha também o instrumento de trabalho, e que, à mesma vez, formava os seus aprendizes, os seus operários, que sabiam menos do que ele, porquanto tinham um cargo menor dentro dessa empresa, mas que tinha aquela relação filial. E todas as empresas do mesmo rubro, pois, constituíam uma espécie de família de empresas, a corporação, justamente, e faziam as vezes do que nós temos hoje, a segurança social, toda essa parte de apoio mútuo
de controle, inclusive de qualidade, pois todas essas coisas que hoje em dia estão absorvidas por um Estado que cresceu de uma maneira absolutamente absurda, pois estavam geridas a partir das corporações, que tudo faziam de uma maneira muito realista, muito simples e muito adequada a cada tipo de trabalho, cada profissão tinha exatamente o que era preciso para ela. Então existia uma harmonia, não existia essa dialética marxista que invadiu pois, completamente as relações sociais hoje em dia. E então não existia aquela luta de classes que é a base da relação finalmente laboral que existe atualmente, concretamente, com o nome ou sem o nome, mas que existe hoje em dia e que é o trasfundo da relação que nós temos pois, dentro dos âmbitos de trabalho. E então, obviamente, nós temos de contemplar em São José este modelo do trabalhador católico. E também iria dizer, além do trabalhador, sobretudo do chefe de família, porque o chefe de família é que trabalha para sustentar a sua família. O trabalho não é um fim em si mesmo, ou seja, que a gente trabalha porque precisa de ganhar o seu pão, o pão da sua família, ao suor da sua frente. O trabalho é, primeiro, uma ocasião de desenvolver os dons que Deus nos deu. Depois, é uma ocasião de fazer penitência para o pecado original, é mesmo um castigo, por isso esse lado difícil, já custa, porque é uma penitência. E depois, pois, é para o bem de uma sociedade, já seja a sociedade grande, mas sobretudo a sociedade familiar. O pai de família sai a trabalhar na rua porque ele precisa trazer de comer para pois, as bocas que ele tem em casa para serem alimentadas. E então, ele sai sem um espírito de luta contra alguém, mas em prol de alguém. Ele está na frente de uma família, são 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15 pessoas que dependem do trabalho do pai de família. Porquanto ele não vai lutar contra alguém, vai lutar para ou por alguém, ou seja, para alimentar a sua família. E o que, se calhar nestes dias, pois temos de meditar de São José, é primeiro esse gosto de uma vida simples. Ele trabalhou certamente com muita capacidade, com muita coragem e muita aplicação e certamente poderia ter tido pois, uma situação econômica melhor da que teve. Não estava na miséria, numa pobreza voluntariamente assumida. E a casa de Nazaré não é uma casa miséria, miserável, mas é uma casa voluntariamente simples. E então, para nós que vivemos numa sociedade de consumo, em que uma pessoa se julga principalmente pelo que tem e não pelo que é, pois já é uma grande lição que nos dá São José. O que nós temos de procurar não é justamente aquele bem-estar material que o mundo nos oferece todo dia com a publicidade, está feita mesmo para isto, mas simplesmente de termos o que realmente necessitamos e viver justamente num desprezo cristão daquelas riquezas que o mundo tanto preza. Eu já conheci pessoas com muitos recursos económicos e que viviam realmente numa casa com a segurança adequada, porque realmente era no México e lá os ricos pois, estão com perigo de vida mesmo. Então era uma espécie de prisão na qual vivia dentro, mas a casa dentro era bastante simples. E eu notei que mesmo as crianças, os brinquedos que tinham, os quartos que tinham, era bastante simples, como podia ter pois, qualquer filho de qualquer família, nada assim, desses grandes carros elétricos, sei que, todas essas coisas que custam caríssimo para os meus filhos. Mas não quero. Eu quero que brinquem com coisas simples, com coisas de qualquer criança, para não crescer num mundo ilusório, um mundo assim que parece o paraíso terrenal, mas que não é. Ou seja, e então, para evitar de criar aquela falsa expectativa e esse gosto das riquezas. E também São José é um modelo de adaptação neste trabalho, porque muitas vezes nós vamos ter de abandonar o seu trabalho. São José teve de abandonar a sua casa,
de ir para outro país, conseguir mais um trabalho diferente, instalar-se e começar a fazer clientes para a sua carpintaria, etc. Uma vez que já está mais ou menos instalado de novo, pois de novo, ele teve de voltar para a sua terra, encontrar o seu negócio pois, sem clientes, como é óbvio, porque já desapareceu por 12 anos, então é lógico que os seus clientes pois, foram lá ver outro carpinteiro, sem se calhar a sua oficina, as suas ferramentas, quem sabe, ou seja, recomeçar de novo. E isto porque sempre para o bem da sua família. Ele, quando é avisado por um anjo que os soldados vão vir à procura do seu filho e da mãe, pois ele apanha o filho e a mãe e em seguida foge para um lugar seguro. Então, lá também é uma disponibilidade de espírito que é para ser meditado nestes tempos, em que não sabemos de que vai ser feito realmente amanhã. E então, nós temos de organizar a nossa vida para que justamente, se algum dia os soldados venham pelos nossos filhos, pois que nós estejamos capazes de apanhar os filhos e fugir para a montanha, como diz também Nosso Senhor. Quando seja o momento, pois fujam para as montanhas. E então, acho que é um período em que nós temos de questionar completamente aquela sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos presos daquela dialética entre o capitalismo selvagem e, por outro lado, o socialismo. E nós não pertencemos nem a um nem a outro. Nós somos de um bando, porque muitas vezes se diz a Igreja está em contra do comunismo, porquanto é a favor do capitalismo. Não. Ou seja, quando menos deste capitalismo selvagem, não. De um capitalismo familiar, sim, em que a gente possui o seu econômico. Então, nós estamos como presos dentro desta como tenaça que está a ponto de esmagar-nos completamente. E então, nós temos de ter essa capacidade de refletir. O que eu vou fazer para que a minha família esteja pois, em condições de viver segundo o fim último do homem. E o que é o que tenho de fazer a respeito das minhas obrigações profissionais para poder trazer o pão de cada dia, mas em circunstâncias e de uma maneira que permita a educação cristã dos meus filhos, a salvação, finalmente, das almas que me estão encomendadas. Então, acho que é uma época, um mês, em que nós temos de pedir a São José, a Nossa Senhora, porque também abrimos com este dia o mês de Maria, pois temos um mês ainda de confinamento enquanto às missas, pela graça do nosso primeiro-ministro, que abre todo menos as igrejas, e dos nossos bispos que pois, aceitam essas condições sempre de estar sequer, como foi o caso, quando menos, na Itália. Pois nós temos de refletir. O que é o que vamos fazer no futuro próximo? Qual é a situação? Quais são as opções que nós temos realmente para criar as condições, como São José fez, para o menino e a sua mãe estar na segurança, pois longe desses soldados que, de uma forma muito mais disfarçada, muito mais astuta, estão também a querer, pois, outra vez matar o menino Jesus nas almas e, se calhar, nem apenas nas almas. Então, temos de preparar-nos, temos de refletir, temos de pensar para que, na altura certa, pois, sejamos capazes de fazer como São José. Toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.